Salmo 121. Deus é o guarda fiel do seu povo. Eleva os olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é que te guarda, o Senhor é a tua sombra e a tua direita. O sol não te molestará de dia, e nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal, Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora para sempre. Amém? Pai querido, nós te louvamos, exaltamos o teu nome nesta madrugada, porque sabemos que tu és o Deus de Israel. E nós estamos aqui na tua presença para podermos louvarmos o teu nome, podemos glorificarmos o teu nome, podemos sentir a tua presença, podemos mantermos a comunhão contigo através do Espírito Santo. Nesta madrugada, Pai, mais uma vez, nós estamos aqui na dependência do teu grande amor para conosco. Sabemos, Pai, que tu tem uma palavra, sabemos, Pai, que tu tem promessas de vida para aqueles que buscam, para aqueles que se colocam sob tua proteção. E nesta manhã, nós queremos oferecer o nosso louvor, a nossa adoração a ti, para que o teu nome seja glorificado. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Nós louvamos o Senhor nessa madrugada, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, até aqui o Senhor tem nos sustentado com o teu grande amor. Esse trabalho, ele está registrado no livro do profeta Miqueias, capítulo 2, versículo 10. E todos os dias, se Deus permitir, nós estaremos aqui a partir das 5:05 da manhã, em nome de Jesus. Amém? Nós vemos uma palavra muito importante em que o profeta Miqueias, ele tem deixado para a sua igreja. Capítulo 2, versículo 10, a palavra do Senhor que diz: levantai-vos e andai-vos, porque não é aqui o vosso descanso. Amém? Esta palavra Deus tem colocado no nosso coração, porque estamos vivendo os últimos dias da igreja sobre a face da terra. E é momento de nós nos se posicionar, nos colocando à disposição de Deus, para que Deus ele possa nos usar como instrumento nas tuas mãos. Lá no livro de João, capítulo 4, versículo 9, a palavra do Senhor, ela nos ensina, trazendo uma mensagem para os nossos dias. Trabalhai-vos enquanto é dia, porque a noite vem quando ninguém pode trabalhar. Aleluias. Nós vemos aí essas imagens do Monte Sinai de vários ângulos. E eu posso imaginar, posso pensar as experiências que Moisés ele teve ali no Monte Sinai, o monte de Deus, onde Deus ele descia com a sua glória e com o seu poder para falar com o homem. Nós vemos que está registrado lá em Hebreus que Jesus ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente, ele não mudou. A palavra do Senhor, ela nos ensina, lá no livro de João, capítulo 4, que Deus está à procura
de verdadeiros adoradores que adorem ao Pai em espírito e verdade. Nós estamos aqui nessas madrugadas para podermos compartilhar algumas experiências no decorrer desses anos em que Deus tem nos levantado como intercessor, ou seja, como coluna no meio da sua igreja, para que o nome do Senhor seja glorificado. No ano de 1999, dia 4 de março, Deus nos levou ao monte para começarmos ali a termos experiências com Deus. Dia 4 de março de 1999, iniciamos a primeira vigília. E esta semana que passou, nós completamos 1047 vigílias. Estamos há 22 anos orando no monte e temos tido muitas experiências maravilhosas. Deus, Ele tem nos dado força, renovo e o mais importante, nós temos vigiado e temos cuidado da nossa vida espiritual para mantermos cheio do Espírito Santo. Jesus disse para os discípulos: vigiai e orai, para que não entrais em tentação, pois a carne é fraca, mas o Espírito é forte. Por isso, depende de cada um de nós nos colocarmos na brecha, ou seja, à disposição de Deus, para que Deus ele possa nos usar de maneira tremenda, de maneira maravilhosa, porque Ele deixou registrado na sua palavra que os sinais acompanharão os que crerem. E eu creio e tenho visto os sinais nos acompanhar para que o nome do Senhor ele seja glorificado. Amém? Nós vemos aí o Monte Sinai de vários ângulos e eu posso imaginar Moisés, quando ele recebia o Senhor nesse lugar, em que a glória do Senhor tomava conta de todo esse monte. Moisés ali orando, não foi só uma vez, mais de uma vez, por 40 dias, por 40 noites ali na presença do Senhor, a glória, a Shekinah do Senhor tomando conta desse lugar, de um lugar assim tão maravilhoso, e Deus ali trazendo instruções para aquele líder que estava na frente do povo de Israel. E a palavra do Senhor diz que mentiu, nenhuma da sua palavra deixou de cumprir, porque Deus, ele vela pela sua palavra. Nesta manhã, Deus tem colocado no meu coração uma palavra que está registrada aqui no Salmo de número 109, no versículo 4, a parte B, que diz assim: mas eu sou um homem de oração. Amém? Você que está nos acompanhando, que você possa repetir esse versículo, a parte B, Salmo 109, versículo 4, a parte B, que diz assim: mas eu sou um homem de oração. Aleluias! Esta palavra em que Deus tem colocado no nosso coração, homem de oração. Estamos vivendo dias difíceis, estamos vivendo dias de apostasia, estamos vivendo dia aonde Jesus deixou registrado lá em Mateus 24, versículo 12, por se multiplicar a iniquidade do mundo, o amor de muitos estaria se esfriando. Mas eu quero dizer para você que Deus, ele tem te conservado como homem de oração. Por isso que nós estamos aqui nesta madrugada e Deus tem esta palavra para o teu coração. Você tem alguém em sua vida que o ouve realmente? Muitas vezes é muito difícil encontrarmos esta pessoa, ou seja, que ela possa estar nos ouvindo,
possa estar nos acompanhando, possa estar nos dando atenção. Talvez seja um irmão ou um amigo íntimo, ou até um colega de trabalho que demonstre empatia. Se tiver, você é um abençoado. Se você tiver um amigo que te ouve, você é um abençoado. Porque estamos vivendo dia de correrias, dia onde quase nós não temos tempo para quase nada, principalmente para as coisas de Deus. E muitas vezes nós precisamos abrir o nosso coração, desabafar com alguém, e muitas vezes nós não encontramos esta pessoa de confiança. Mas se você tiver uma pessoa que dá atenção para você, uma pessoa que acompanha você, ou te orientando, e principalmente, se você tiver um discipulador, você é um abençoado. Algumas vezes, a solidão é tão grande como quando estamos sofrendo e não temos ninguém a quem contar. Muitas vezes, acontece isso com cada um de nós. Isto aconteceu com o profeta Elias, homem de oração, homem que passou um momento difícil, onde havia uma perseguição muito grande contra a vida dele, a ponto de entrar na caverna e pedir para que Deus o tirasse a sua vida. Mas quando nós nos tornamos homem de oração, como filho de Deus, eu quero dizer para você que esse Deus que conhece o seu coração e que sabe de suas necessidades e que te entende, você sempre terá Ele para ouvir, ou seja, o próprio Deus. Nós vemos aí essas imagens do Monte Sinai, aonde Moisés passou por tantos momentos difíceis, conduzindo aquele povo no deserto, mas Deus sempre estava pronto para ouvi-lo, e Deus o instruía. É assim que Deus ele faz com cada um de nós. Por isso é que nós temos vida de oração, vida de busca, a estarmos na presença do Senhor. E o salmista, ele nos revela aqui no Salmo 109, versículo 4, a parte B: mas eu sou um homem de oração. Aleluias! Aqui nós vemos, irmãos, a pessoa de Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador, que era homem de oração, homem que mantinha uma comunhão com o Pai através da oração. Imagine, irmão, se o próprio Jesus, ele tinha esta comunhão, ele tinha esse momento a poder estar na presença do Senhor orando. Imagine nós que somos carentes, nós que precisamos da ajuda do Senhor através do Espírito Santo. Jesus contou a parábola do semeador que saiu a semear. Está registrado aqui em Mateus 13, do versículo 1 ao versículo 23. Nós vemos que o semeador ele saiu a semear e a semente ela caiu em vários lugares. Mas o que eu quero chamar a atenção, aquela semente em que o diabo ele furta a palavra do coração. Nós vemos que a semente ela caiu à beira do caminho, outra caiu em pedregais, outra caiu em espinheiros, mas uma caiu numa boa terra e ela produziu de 1 a 100 e o nome do Senhor foi glorificado. Então nós vemos, irmãos, que o diabo ele furta a palavra dos nossos corações. Por isso que nós temos que praticar diariamente a palavra do Senhor, para que o adversário
ele não venha furtar a palavra em que nós temos guardado nos nossos corações para podermos glorificarmos o Senhor. Acompanhado de oração, acompanhado de busca a estar na presença do Senhor, para podermos glorificar o nome do Senhor, porque Ele é bom. Nós vemos aqui, Jesus fala que o engano, os filhos do reino estavam dormindo e veio o diabo e semeou o joio, ou seja, o filho dos malignos, no meio do trigal de Deus. Jesus, ele conta esta parábola aqui em Mateus 13, versículo 24 ao versículo 30, e do versículo 36 ao 46, em que o inimigo, ele veio e semeou o joio no meio do trigo de Deus, no meio do trigal de Deus. Então nós vemos aqui que o diabo, ele semeia o joio no meio do trigo. E nós temos vida de oração para podermos termos o discernimento, para que nós não viemos a nos contaminar, a misturar, porque Deus, ele tem nos levantado como um povo diferente, um povo zeloso e um povo de boas obras. E nós só conseguimos manter a nossa vida espiritual tendo uma vida de oração. Por isso Jesus disse: mas eu sou um homem de oração. O diabo, ele intercepta a resposta às orações do santo. Nós vemos lá em Daniel 10, em que Daniel estava vivendo na Babilônia, sobre o governo de Ciro, e ele passava por um momento difícil. E ali ele começou a orar, ele começou a buscar Deus, ele começou a clamar ao Senhor, e a palavra do Senhor nos ensina que no primeiro dia, Deus já agiu em favor de Daniel. Mas o diabo, ele intercepta a resposta das orações dos santos. Por isso é que nós temos que persistir, assim como Daniel ele fez. Ele não parou, ele persistiu. O primeiro dia, Deus já respondeu a sua oração. O diabo, ele interceptou, mas Daniel continuou orando por 21 dias, até que a bênção chegou ao seu servo. É desta maneira que Deus nos ensina, através da sua palavra, para que nós possamos sermos homens de oração, homens de busca, a estarmos na presença do Senhor. Nós vemos que a Bíblia, ela faz referência a algumas pessoas que o diabo oprimiu com enfermidade. Nós vemos o caso de Jó, aonde ali o diabo oprimiu aquele homem de Deus, aquele homem de oração, aquele homem que andava na presença de Deus, um homem reto, um homem que dava testemunho, um homem que era temente ao Senhor. E nós vemos que o adversário o oprimiu, trazendo enfermidade. Mas Deus deu a vitória a ele. Por quê? Porque Jó, ele não murmurou. Jó, ele continuou orando. E nós vemos que lá no final do livro, a palavra do Senhor diz que antes eu ouvia falar de ti, Senhor, mas hoje, aleluia, eu tenho uma comunhão contigo. Hoje eu posso sentir a tua presença. Antes eu só ouvia falar de ti, Senhor, mas hoje eu lhe conheço. É isso que Deus, ele quer de cada um de nós, que nós possamos termos intimidade com ele, assim como Moisés, assim como o profeta Elias, que era homem de oração. Nós vemos aqui na vida de Jó, um homem de oração, em que Deus deu grande vitória para ele com a sua família. Nós vemos também
uma palavra registrada aqui em Lucas 13, do versículo 10 ao versículo 17, que fala a respeito da mulher, a filha de Abraão, que andou encurvada por 18 anos. Por quê? O diabo, ele oprime pessoas com enfermidade. Então, meu irmão, não aceita essa enfermidade na sua vida não, em nome de Jesus. Ore, clame, repreende em nome de Jesus, para que o inimigo não venha oprimir com enfermidade a sua vida, mas que você venha ser liberto. Porque a palavra do Senhor nos ensina, se o Filho vos libertar, verdadeiramente seremos livres. Nós somos libertos, irmão, pelo nome de Jesus. Nós somos libertos pelo sangue de Jesus, porque nós temos aprendido a tomar posse da sua palavra. A verdadeira felicidade está em conhecer Jesus, experimentá-lo e fruí-lo. Não se trata de um conhecimento apenas teórico. Jesus é a água da vida. Precisamos beber desta água. Aleluia! Por isso que é importante nós levantarmos de madrugada e bebermos desta água, a fonte que é Jesus, para que Ele venha saciar a nossa sede, para que Ele venha, aleluia, nos abençoar com abundância, para que possamos juntos glorificarmos, exaltarmos e bendizermos o nome do Senhor, porque o Senhor, Ele tem sido bom. O Senhor, Ele é maravilhoso e Ele cumpre com a sua palavra para aqueles que realmente se colocam sobre a sua proteção, para que o nome do Senhor, Ele seja glorificado. Nós vemos aqui em 1 Samuel, capítulo 12, 1 Samuel, capítulo 12, versículo 22 e versículo 23, eu vou estar lendo a palavra do Senhor que diz assim, aleluias, pois o Senhor não desamparará o seu povo por causa do seu grande nome, porque aprove ao Senhor fazer-vos o seu povo. E quanto a mim, longe de mim, que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós, antes vos ensinarei o caminho bom e direito. Então nós vemos aqui o profeta Samuel deixando esta palavra para nós. Por quê? Porque o nome de Deus significa a sua reputação e caráter. Nós vemos aí no versículo 22. E Samuel, ele faz uma consideração aqui, em que ele considerava a negligência na oração, ou seja, um pecado contra o Senhor, deixando de orar. Por isso nós, como pastor, como obreiro, na obra do Senhor, temos que ter vida de oração, vida de busca, vida a estarmos na presença do Senhor, para que nós possamos glorificarmos o nome do Senhor e poder ver as providências divinas, os milagres, as maravilhas, para que o nome do Senhor seja glorificado através da sua igreja. Nós vemos aqui Moisés, que ele tinha aqueles momentos longos de subir no Monte Sinai e ali orar, interceder, clamar, buscar a Deus, pedindo sabedoria, pedindo ousadia, autoridade de Deus. E só vamos conseguir tendo vida de oração, ou seja, tornando-nos homem de oração, para que Deus, Ele possa nos usar como instrumento nas suas mãos. A vida cristã é um campo de batalha. Quem não é um guerreiro é uma vítima. Por isso que nós vemos muitos dos irmãos na igreja, muitas vezes passando luta, prova, dificuldade. Por quê? Porque não tem vida de oração, não tem vida de busca a estar na presença do Senhor. E a palavra do Senhor, ela nos ensina
que nós temos que buscar o Senhor enquanto podemos achar. A vida cristã é um campo de batalha, meu irmão. E a nossa luta é contra principado. A nossa luta é contra a potestade, ou seja, a nossa luta é contra o diabo. Nós vimos aí o exemplo em que o diabo oprimiu Jó, o diabo oprimiu a mulher, filha de Abraão, e o diabo tem oprimido tantas pessoas, porque as pessoas têm deixado de buscar o Senhor. Quem não é um guerreiro é uma vítima. E Deus tem nos chamado para sermos guerreiros, para clamarmos, para intercedermos, porque a nossa luta, elas são espirituais. É contra principado, potestade, contra as hostes do inferno. Então nós temos que ter vida de oração, vida de busca, a estarmos na presença do Senhor. A oração era prioritária para Jesus. Jesus, o que ele fazia? Durante o dia ele trabalhava, evangelizava, fazia a obra do Senhor, e de noite ele subia para o monte, principalmente ali no Monte da Oliveira, ao redor de Jerusalém. E a palavra do Senhor nos ensina que ele ficava até altas horas das madrugadas ali orando, se enchendo de Deus, se enchendo do poder do Espírito Santo. Nós vemos que quando ele voltava para o seu lar, ou seja, descia do monte, no outro dia, continuando o trabalho da evangelização, milagres aconteciam, as pessoas eram libertas, cura, vidas eram transformadas. Por quê? Porque ele estava cheio da unção, cheio do Espírito Santo, cheio da graça de Deus. E só conseguimos tendo vida de oração. Nós vemos que a oração era prioritária para Davi. Lá no Salmo 5, nós vemos Davi na presença do Senhor. Em tantos outros salmos, ele orando, buscando a presença de Deus, se quebrantando diante de Deus, para que ele pudesse vencer as guerras, as batalhas. E Deus honrou, Deus o abençoou, e ele venceu as guerras, as batalhas, se tornou um grande rei guerreiro, um grande rei de batalha, porque ele era um homem de oração. Nós vemos que a oração era prioritária para o apóstolo Paulo, o homem cheio do Espírito Santo, porque era homem de oração. Nós vemos que o apóstolo Pedro era também um homem de oração. Ele constantemente tinha uma vida de oração. Me lembro quando ele se encontrava lá em Jope, e ali o centurião Cornélio o chamou, e chegando na casa do centurião Cornélio, em que ele tinha recebido uma revelação, porque quando foram buscar o apóstolo Pedro lá em Jope, ele estava orando, ele estava na presença de Deus. E quando ele chegou ali na casa do Cornélio, em que a família do Cornélio, os amigos, os vizinhos estavam lá, em que ele abriu a boca para falar de Jesus, Jesus começou a batizar aquele povo com o Espírito Santo, porque ele estava cheio da unção de Deus, cheio do Espírito Santo. O homem de Deus faz a diferença, meu irmão. Nós não podemos aceitar a situação adversas, porque na vida cristã, em que nós conhecemos e vivemos, sabemos que é um campo de batalha. E quem não é um guerreiro é uma vítima. E nós nos tornamos guerreiros quando nos tornamos homem de oração. E o que falar da igreja primitiva? A oração era prioritária para a igreja primitiva. A igreja que buscava
a Deus todos os dias. A igreja que estava em comunhão no repartir do pão na casa dos irmãos todos os dias. Jesus ia acrescentando, almas iam sendo salvas. Os irmãos recebiam batismos com o Espírito Santo porque tinham vida de oração. Precisamos estar atentos a todo instante, pois a luta continua enquanto nós vivemos aqui. Há muitos crentes que são ingênuos quanto ao conhecimento dessa matéria. Pensam que o diabo é um ser totalmente inofensivo, um leão desdentado ou uma serpente sem veneno. Nós vemos lá no livro de João, capítulo 10, versículo 10, que o ladrão, ele vem para roubar, para matar e destruir. Porém, Jesus, ele vem para nos dar uma vida, e uma vida em abundância. Que nesta manhã você possa abrir o teu coração e que tu possa falar com o Senhor: Senhor, eu preciso ser esse homem de oração. Eu preciso ser esse homem cheio do teu Espírito Santo. Eu preciso mais da tua graça. Eu preciso mais da tua unção. Eu preciso da tua sabedoria. Ah, meu irmão, se você continuar buscando, eu tenho certeza que Deus vai te encher de uma maneira tão grande e transbordante que na onde você andar, você vai fazer a diferença, porque você tem o Espírito Santo. Feche os seus olhos. Diga a Ele: Senhor, eis-me aqui, conforme o profeta Isaías se colocou à disposição de Deus. Eis-me aqui, Senhor. Se coloca à disposição de Deus. Que Deus nesta madrugada possa te visitar. Pai querido, em nome de Jesus, visita meu irmão, como tu visitava Moisés. Visita meu irmão, como tu visitaste, Senhor, o apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro. Pai, nós queremos um avivamento na nossa vida espiritual, para que possamos sermos homens de Deus, homens dirigidos, movidos pelo teu Espírito Santo. Pai, enche esse vaso nesta manhã. Enche, capacita, Senhor, o teu servo, para que o teu nome seja glorificado. É que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém, irmão? Vamos continuar orando, buscando a presença do Senhor, porque Deus é que nos capacita. Deus é que nos dá a vitória. E quando Deus age, ninguém pode impedir. E com certeza, Deus vai agir em nosso favor, porque nós estamos orando, estamos clamando, estamos buscando a Deus. E a palavra do Senhor, com certeza, ela vai se cumprir em nossas vidas e o nome do Senhor será glorificado. Amém? Um abraço. Deus abençoe. Permitindo Deus, estaremos aqui amanhã, em nome de Jesus, a partir das 5h05 da madrugada. Amém? Miqueias, capítulo 2, versículo 10. Levantai-vos e andai-vos, porque não é aqui o vosso descanso. Aleluia. Deus abençoe. Shalom Adonai.